Tenho 5 mil reais para investir. Onde que eu posso investir? Onde que é melhor eu investir esse recurso? Na renda fixa ou em fundos imobiliários? Eu recebi essa pergunta recentemente lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue, cara, me segue aí, @Danilo Silva. Pode me mandar direct, pode perguntar, a gente bate um papo, troca uma ideia, me segue lá, beleza? Eu recebi essa pergunta, Danilão, tenho 5 mil reais, cara, onde que você acha que é melhor investir? Bora responder essa pergunta, mas tem que ser muito diligente para responder essa pergunta aqui, porque depende de diversos fatores. Então, segura o dedo aí, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu acho que você vai gostar dessa explicação. Vamos entender primeiro a diferença, né? A maioria das pessoas falam, eu já vi muitas pessoas falando aqui no YouTube, influenciadores, né? Que renda fixa e fundos imobiliários não poderia nem ser comparado, né? Que um é banana, o outro é maçã. Eu já acho que um é banana nanica e o outro é banana prata. Então os dois são bananas, mas cada um tem um gosto diferente, cada um tem um jeito diferente de você olhar e você vai entender o porquê, né? As pessoas falam que um é maçã e outro é banana porque um é negociado em ambiente de bolsa, ou seja, renda variável, e o outro é renda fixa, não é negociado em ambiente de bolsa. Mas aí a gente tem um LFT-S11, se eu não me engano, que é o ETF que replica o Tesouro Selic e que é negociado em ambiente de bolsa. Então a gente colocaria ele no mesmo balaio também? Então eu acho que não. Eu acho que renda fixa e fundos imobiliários, né, embora tenham características diferentes, eu acho que eles podem sim ser comparados, tá? A gente pode colocar eles no mesmo patamar de comparação, tá? Mas vamos lá, renda fixa. O que é renda fixa, Danilo? Pô, renda fixa é um empréstimo que você faz, na maioria das vezes, para um banco, através de um CDB, LCI ou uma LCA, que a maioria são os títulos mais populares entre as pessoas físicas, né? Então você empresta essa grana para o banco. Você coloca lá, tua grana empresta para o banco vai usar essa sua grana de alguma maneira, emprestando também, vai ganhar o spread bancário e vai te pagar uma rentabilidade. Essa rentabilidade ela pode ser pré ou pós-fixada. Pré-fixada, eu sei que eu vou ganhar e eu sei quanto eu vou ganhar, porque já é uma taxa 15% ao ano, por exemplo, 14% ao ano. Então eu já sei até quanto eu vou ganhar. Pós-fixado eu sei que eu vou ganhar, mas eu não sei o quanto que isso vai dar de fato monetariamente, porque depende ali do CDI ou do IPCA, depende de algum indexador. Beleza? Uma outra característica muito importante da renda fixa e que a pessoa física gosta é que ela tem garantia do FGC, né? Então, Fundo Garantidor de Crédito garante até 250 mil reais para você que investe aí na renda fixa. Só que tem dois problemas na renda fixa que eu enxergo, tá? Primeiro, não gera renda mensal. Então, tudo bem, tem pessoas que não precisam dessa renda mensal, mas não gera renda mensal. Você não consegue fazer um reinvestimento, aquele efeito bola de neve, beleza? E outro problema que eu descobri recentemente conversando com um brother meu, é que o valor principal, ele não rende. Isso é engraçado, né? Pensa só, você investe lá 10 mil reais, né, num CDB pré-fixado que tá pagando 10% ao ano. Um exemplo puro aqui. Depois de um ano, quanto que você vai ter? 11 mil reais. 10 mil reais que é o seu principal, mais que é a rentabilidade, que é o rendimento. E aí esse meu amigo, ele trouxe essa discussão. Ele falou, você já percebeu que na renda fixa o principal não rende? Você ganha o rendimento, mas o seu valor principal ele não rende. Então, em teoria, né, essa é uma maneira de olhar por outro ângulo a questão do ganho real. Nesse um ano, você não ganhou R$1.000, você ganhou menos de R$1.000, porque teve a inflação que corroeu o seu principal, o seu valor principal. Interessante essa forma de avaliar. Agora vamos para os fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? Primeiro, você não empresta dinheiro para ninguém. Você se torna dono de uma parte, né? Então, fundo imobiliário é um condomínio ali que tem um administrador, um gestor, tem funcionários e eles investem em imóveis, na maioria das vezes em imóveis ou ativos relacionados a imóveis. Na maioria das vezes são as CRA e CRI, né? E não tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, só que em contrapartida você tem um investimento real. O que é um investimento real? Imóvel. Você tem um imóvel, você tem um shopping, você tem um galpão logístico, você tem um investimento real. Até em inglês, quando a gente vai falar sobre investir em imóveis e tal, nós falamos real estate, né, que eles chamam, que são investimentos reais, beleza? Os fundos imobiliários, eles te geram uma renda mensal, então por legislação, 95% do lucro líquido deve ser distribuído para os cotistas e o mais interessante, você tem a possibilidade da valorização do principal. Então, quando você compra lá 100, 200, 1000 cotas do MXRF11, o fundo que tem o maior número de cotistas da bolsa, mais de 800 mil cotistas, você, além de estar comprando cotas que podem se valorizar, não só podem, mas ao longo dos anos elas se valorizam, você recebe mensalmente um provento que você pode reaplicar
aumentando a quantidade de cotas que você tem na sua carteira e, consequentemente, aumentando o seu recebimento. Então veja que, em termos de potencial de rentabilidade, os fundos imobiliários me oferecem muito mais potencial. E aí você deve estar pensando, mas isso é óbvio, Danilo, que ele carrega esse risco de mercado. Esse risco de mercado da volatilidade ali, da valorização das cotas. Eu não falo volatilidade, porque a volatilidade de um fundo imobiliário é muito baixa. Mas a valorização, né? Se der uma dor de barriga no mercado, você pode ver sua cota saindo de R$10,50, que é o caso do MXRF11 novamente, para R$9. Poxa, mas se caiu para 9 e eu vi que é um risco sistêmico, que não é um problema que afeta diretamente o fundo, eu vou comprar mais cotas, porque eu sei que no longo prazo isso vai se recuperar, eu vou conseguir aumentar ali o meu recebimento de provento, né? Então aqui a gente já fez uma diferenciação muito importante entre o que é renda fixa e o que é fundo imobiliário. Eu acho que isso aí é importante ficar claro na sua cabeça. Mas a pergunta que esse seguidor fez para mim no Instagram é a seguinte: Danilo, eu tenho R$5.000. Qual que vale mais a pena eu investir? Qual foi a resposta que eu dei para ele, produção? O que eu respondi para ele? Depende. Cara, essa é a pior resposta que alguém pode receber, né? Imagina, você faz uma pergunta bem objetiva, você quer uma resposta objetiva e a pessoa fala depende. Mas é isso, cara. Depende. Por quê? Você viu que eu coloquei aqui tantos pontos positivos e negativos de ambos os lados, né? Então, nos fundos imobiliários, a gente tem um risco de mercado. Se a gente escolher um fundo errado, ele pode azedar e cair muito a cota e a cota ficar muito tempo de lado, né? Na renda fixa, o principal não rende, não me gera renda mensal, mas por outro lado eu tenho a garantia do FGC, então eu tenho pontos positivos para um lado e pontos positivos para o outro lado e também negativos ali para ambos os lados, né? Quando a gente vai falar em quanto que eu devo e qual eu devo investir, a gente precisa olhar a composição do todo e não de uma banda só da pizza, né? De um pedaço só da pizza. A gente precisa observar a composição da carteira de investimento. E é essa espinha dorsal, né? É isso que eu quero trazer aqui para esse conteúdo de hoje, né? Quando você vai escolher um ativo para você investir, não escolha um ativo apenas olhando para ele exclusivamente, mas quanto que aquele ativo representa dentro do seu portfólio como todo, né? O que aquele ativo pode influenciar a sua carteira como um todo, né? Então eu respondi para esse seguidor: olha, eu preciso entender a sua carteira de investimento. Se você falar para mim que o único dinheiro que você tem é R$5.000, eu vou falar para você: deixa no Tesouro Selic ou deixa num CDB com liquidez diária e vai acumulando mais patrimônio. Daí você pode falar: poxa, mas por quê, né? Porque eu acredito que, como é a única grana que ele tem, a chance, gente, e a gente tem que ter esse feeling, essa percepção, a chance dele precisar dessa grana antes do vencimento de um CDB, ou precisar em um momento em que as cotas do fundo desvalorizou, é muito grande, gente. Eu trabalho com pessoa física há mais de 10 anos da minha vida, eu conheço essa história. A pessoa chega e fala: pô, tenho 10 mil para investir. Aí eu faço uma pergunta: qual que é a chance de você precisar dessa grana? Ah, quase impossível, eu não vou precisar. Mas você tem uma reserva de emergência? Eu não tenho uma reserva de emergência. Então, ponto final, acabou a história. Põe no Tesouro Selic ou num CDB com liquidez diária. Agora, Danilo, eu tenho uma reserva de emergência. Eu já tenho uma reserva. Se eu precisar de uma grana antes, eu sei de onde tirar e tal. Então, bora lá, vamos conversar. Você precisa de renda mensal? Você precisa desse fluxo mensal? Não, não preciso. Mas eu não vou excluir o fundo imobiliário só por conta disso. Porque a próxima pergunta que eu vou falar pra ele é: qual a tua idade? Pô, eu tenho 25 anos, tenho 30 anos. Cara, você é muito novo. Então, você tem mais 30, 40 anos pela frente até a sua aposentadoria. Então, vamos focar nos fundos imobiliários, porque eles me geram renda mensal e eu consigo reaplicar essa renda, aumentar minha quantidade de cotas no portfólio e, consequentemente, aumentar a quantidade de renda, de valor que eu recebo todos os meses. Veja, a renda fixa, eu, Danilo, não tenho muita empatia com ela como uma forma, como uma maneira de investimento de longo prazo. Mas aí você pode falar: poxa, Danilo, mas você vê boas oportunidades aí de CDB pagando 14%, 15% pré-fixado e você ainda assim não gosta. Se ele tem liquidez só no vencimento, eu não gosto, tá? Eu gosto muito do fator liquidez. Mesmo que isso possa me causar um prejuízo no momento em que eu tô precisando, eu prefiro prezar pela liquidez. Então, uma alternativa a isso, a renda fixa, é o tesouro pré-fixado. Eu ganho na marcação ao mercado, se a taxa de juros cair, eu ganho com a valorização do tesouro pré-fixado, né? Com a valorização do valor do tesouro pré-fixado. Então, renda fixa eu não costumo gostar muito. Eu prefiro mesmo ficar ali enquadrado dentro de ativos que eu posso potencializar o meu
ganho. Nesse contexto, né, se é a característica dessa pessoa que me seguia ou a sua que está assistindo, eu falaria, olha, vamos colocar aqui, vamos montar uma carteira com fundos imobiliários para a gente potencializar esse ganho no longo prazo. Mas eu quero saber de você, se você tivesse aí ou se você tem 5 mil reais para investir agora, onde que você colocaria? Deixa aqui para mim nos comentários e não esquece, é claro, de se inscrever no canal, ativar o sininho, clicar em curtir para que você acompanhe conteúdos de finanças e investimentos. E se você também quiser trocar uma ideia comigo, mandar uma dúvida dessa e quem sabe a sua dúvida vire um conteúdo aqui pro canal, eu vou deixar aqui em cima o arroba do meu Instagram, o Danilo Silva. Me chama lá, manda um direct, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de seguir o conteúdo lá também, tá bom? Obrigado por você ter ficado aí até o final do vídeo. É claro, a gente se vê no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.